E aí, pessoal, um super resumo do treinamento de Renato Portaluppi nesta terça-feira. Todos os gols, você vai ver imagens exclusivas de Eduardo Picão mostrando todos os gols do Grêmio no treino de hoje, que teve Bitelo como destaque, que teve Natan como destaque, que teve conversa de Renato reservada com Bitelo e que teve ausências, muitas ausências. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de acendedor de fogo Sandeiro. Olha só, Sandeiro. O dia que você conhecer esse acendedor aqui, acabou. Você nunca mais compra outro. Tenha Sandeiro acendedor de fogo na sua casa. Não é só para churrasco. Lareira acende também. Acende lenha. Esse é o segredo. Hiper prático, hiper inteligente. Acendedor de fogo Sandeiro. O dia que conhecer, nunca mais troca. Tá aqui a solução. Não deixe de ter na descrição do vídeo. Você tem alguns dos pontos para encontrar. Sandeiro acendedor de fogo. Gente, Renato Portaluppi realizou na tarde desta terça-feira, após a coletiva do Paulo Calef, um treinamento. Um treinamento interessante, um treinamento com muitas variantes e com muitos destaques. É verdade também que nós precisamos aqui destacar quem fez falta nos treinamentos, porque o Grêmio não contou com nenhum dos lesionados no campo do treino. PP, Fábio, nenhum desses jogadores apareceram para o treinamento, o que indica ainda mais demora para o retorno deles, nós que estamos aí ansiosos pelo Lucas Silva, ansiosos pelo Carbajo, e a gente a todo momento começa a entender, tentar entender como que o Renato vai fazer, e hoje a gente teve uma série de pontos importantes. Treino em campo reduzido, dividido em treino de posse, mini goleiros, aqueles papos que a gente conhece, o treino do Renato que é muito evoluído. Titulares saíram do treino, apenas o Vina permaneceu, e junto com os reservas numa espécie de coletivo de minicampo, né? Pegamos muitas imagens e vamos mostrar a partir de agora para vocês exatamente essas imagens que contam inclusive com golaços, né? Por aí. Fique com imagens exclusivas e a descrição do que aconteceu no treino de hoje à tarde no CT do Tricolor. E a gente começa então com a primeira atividade, que foi em campo reduzido, uma atividade para posse de bola, né? O Grêmio que tem utilizado isso para exatamente colocar esses jogadores, principalmente os meias, cada vez mais próximos dos volantes e do atacante. Essa é uma atividade que o Grêmio utiliza já há bastante tempo, que é uma situação que é um pouco comum hoje nos treinos de futebol profissional, que é velocidade de raciocínio, que é exatamente para se criar essas situações de jogo de uma maneira mais constante. A bola não para, como você está vendo aí, ela não para nunca, quando ela sai já entra outra bola e os jogadores ficam numa atividade muito forte e de alta intensidade por um tempo reduzido. Por outro lado, isso te dá também uma ideia de físico, né? Não deixa de ser também um treinamento físico. E esse treino físico é algo que a gente precisa referir, porque o Grêmio está correndo, né? O Grêmio que ontem fez um trabalho mais leve, hoje já volta ao treino forte, e o Grêmio que quer chegar sempre muito inteiro nos jogos. Eu estou curioso pelo movimento do Renato para o jogo contra o Cruzeiro, mas curioso fora do campo, porque dentro do campo o que a gente está vendo é um time muito forte fisicamente e se dá também por este tipo de atividade que funciona exatamente dessa maneira. Na segunda parte, que você começa a ver aí, já um pouco diferente, né? Um campo reduzido com mini goleiras e aí um show do time de branco que fez 5-1 no time de azul, né? Jogando com um grande destaque Natan e Bitelo, né? Os jogadores que o Bitelo se destaca pela parte técnica e se destaca muito pela parte física, mas
o que a gente tem visto é que ele é um jogador, talvez o principal jogador do grupo do Grêmio hoje. A gente tem que destacar também nesse treino o Natan pela capacidade técnica, é um jogador muito, mas muito habilidoso, muito habilidoso. Realmente encanta a capacidade técnica do Natan, que entrou bem aquele dia. Eu tenho ainda alguma dúvida com relação à sua capacidade de entrega para o jogo do ponto de vista tático, sobretudo de composição, mas tecnicamente é indiscutível. Você vê aí algumas imagens, o grande destaque do treino. E um dos pontos que a gente precisa destacar também, que eu mostro para vocês agora a partir desta foto que eu estou colocando, é Bitelo. Renato tirou o Bitelo para uma conversa longa. Hoje a gente até vai em outro conteúdo aí, num shorts, mostrar para vocês o tipo de conversa que eles tiveram. Mas é preciso destacar essa reunião, porque Renato falou muito em posicionamento. E esse posicionamento do Bitelo é algo que indica o que o Renato está pensando e conseguindo para o jogo. Renato indicou muito aonde ele quer que o Bitelo se movimente. E isso dá conta das dificuldades dos volantes e talvez indique já para a gente que Bitelo será utilizado como volante, porque Renato não tem hoje jogadores para substituir os jogadores lesionados. Então, essa relação do Renato com esse jogo e essa conversa com o Bitelo parece conseguir. É na frente de todo mundo? É, mas o Renato indicou muito o posicionamento para o Bitelo e isso pode ser sim um definidor na questão do posicionamento dele, de onde ele vai jogar no próximo jogo. E para terminar, a gente separou os vídeos dos gols, né? Uma espécie de rachão, né? Um rachão de campo reduzido, que teve destaque do Natan, que fez assistência, que teve gol do Mila, que teve também outros jogadores que de alguma maneira se destacaram. Tem gol do André Henrique, você vê aí um por um todos os gols do treinamento em várias partes, em vários momentos. Teve gol do Josué também, um bonito gol. Um treinamento que indica também que o Grêmio movimenta muito seus jogadores e é importante a gente colocar, e eu gosto muito de colocar as imagens exatamente para que vocês tenham mais familiaridade com tudo que acontece nos trabalhos. E isso, mais uma vez, a gente consegue através dessas imagens, desse trabalho que o canal está fazendo, de botar o Eduardo Picão, o nosso eterno estagiário raiz, dentro do treinamento, para exatamente você ter contato com esse tipo de conteúdo, contato com esse tipo de situação envolvendo o Grêmio, que é sempre importante. Eu acho que a gente consegue aí aproximar cada vez mais o Grêmio dos gremistas. É isso aí. Treino do Grêmio, todas as informações, muito legal. Adoro esse tipo de conteúdo, adoro passar para vocês esse tipo de situação, para que a gente cada vez mais fique próximo das coisas do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.